Bonjour! Na aula de hoje nós vamos falar de pronúncia do francês. Bom, eu vou trazer aqui uma série de aulas. Já tem a primeira, se você não assistiu a aula, mas você pode assistir a esta aula primeiro, a este vídeo, que é uma aula, né? Este vídeo é uma aula. Primeiro aqui, depois voltar para o primeiro, para a primeira aula de pronúncia. Você pode fazer isso também. Eu tenho alguns vídeos de pronúncia aqui no canal. Este é novo, esta série é nova, e estes vídeos são vídeos, né, que são aulas do meu curso de pronúncia, entendendo a pronúncia da língua francesa. Então, aprender uma boa pronúncia, aprender a pronúncia correta das palavras, é importante para ser entendido e para entender também quando as pessoas falam. Então, nesta aula aqui, nós vamos falar, eu vou mostrar para você símbolos fonéticos, né? Não vou me aprofundar nesse assunto, até porque mesmo no curso nós não vamos trabalhar os símbolos como algo assim obrigatório, que tem que ser memorizado de qualquer forma, mas eu vou trazer aqui os símbolos para que você perceba que eles são muito usados nos livros, inclusive, de francês. Então, nós temos aqui vários livros, pedacinhos de livros, né, que vão usar ah, esses símbolos fonéticos aqui, que estão aqui, olha. Você pode percebê-los aqui entre colchetes, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos. Este exemplo é do livro Cosmopolite, né, da editora Hachette, que vai trazer aqui esses símbolos fonéticos, né? Qual a importância do símbolo? Saber diferenciar o som, saber quando pronunciar de uma maneira ou de outra. Por quê? Conforme a primeira aula que nós tivemos, eu falo sobre as diferenças dos idiomas, e nos idiomas nós podemos ter, nos diversos idiomas, nós podemos ter sons que tem em um idioma e não tem no outro. Há sons que existem em um idioma e não vão existir no outro. Então fica difícil representar com aquele outro idioma. Vamos ver um exemplo fácil, né? Um exemplo para facilitar o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, no francês nós temos um E. E é o som, a letra E pode ter três sons, ou quatro, né? Dependendo da forma de ver, porque ele pode ser mudo, seria um quarto, ou ele pode ter o som de E, ou o som de E, ou o som de E. Em português do Brasil, nós não temos esse som de E. Então, como nós vamos fazer isso, né? Como nós vamos, por exemplo, o verbo regarder, eu vou escrever aqui com o mouse mesmo. Regarder. Né? Não saiu tão bom porque eu estou escrevendo com o mouse. É um R aqui, né? Não é regarder, é regarder. Regarder, regarder. Então é um E, não é? E em português do Brasil, nós não temos isso. Então, muitas vezes, ele é representado assim em alguns lugares. Mas isso aqui não é um E em português, porque senão nós diríamos. Opa, errei aqui, tem a borrachinha. Senão, nós diríamos, né? Quando nós dizemos você, não é você, né? Em português do Brasil, a gente não fala isso. Você, nós falamos? Não, né? Então, eu falo português do Brasil pelo seguinte: português de Portugal tem alguns sons um pouquinho diferentes, né? E eu não domino o português de Portugal, então por isso que eu deixo bem claro que é português do Brasil, porque eu tenho aqui seguidores portugueses também. Existe, há seguidores aqui de Portugal que sejam bem-vindos aqui no canal. Então eu preciso especificar, né? Porque pode ser que eu diga uma coisa que em português não existe e de repente existe em Portugal e eu nem sei, não é?
Então, se você é de Portugal ou de qualquer outro país de língua portuguesa, pode deixar aqui o comentário sobre as diferenças entre o português do seu país e o português do Brasil. Então, eu preciso deixar claro que eu estou comparando com o português do Brasil, que é o português que eu conheço e que eu falo. Então, a gente não tem aqui você, né? Então, esse E aqui não é E em português do Brasil, é E. Então, seria regarder, mas não é regarder, é regarder. Então, como fazer isso? Então, esses símbolos são símbolos já que existem, símbolos internacionais, são usados em várias línguas, e existem aqueles que são usados no francês, porque eles vão mostrar de forma específica as palavras da língua francesa. Então, uma vez que eu sei qual é esse símbolo, então, este símbolo aqui, ele representa o E, né? E assim como outros. Então, em francês, há sons que não existem em português. Assim como em português, há sons que não existem em francês, né? Então, por isso é importante. É preciso memorizar? Não. Mas se você conhecer alguns, ou conhecer uma boa parte deles, isso vai facilitar quando você for conferir a pronúncia no dicionário. Então, aqui, ainda do mesmo livro, veja só. Estes símbolos aqui vão indicar os sons nasais, né? De an, on, que vai ter, eu vou explicar passo a passo lá dentro do curso esses sons nasais aqui que nós temos, né? E eu trago aqui um outro exemplo que é de um livro editor da editora Didier, né? Que também é uma parte do livro que vem online, né? Que vem na internet, exercícios e que traz inclusive um exercício para você diferenciar entre o som e on, entre o som an, e an, an, on, né? Que são diferentes. Então, ele traz o exercício na, baseado no símbolo fonético. Aqui nós também temos o dicionário Michaelis, né? Que traz, normalmente ele traz o áudio, mas ele também traz algumas vezes, olha, o símbolo fonético. Aqui no caso do francês, português, ele traz o símbolo fonético, ó, o ti, né? Então, esta palavra, até os símbolos, eles são tão fáceis muitas vezes, que muitas vezes eles são representados pela própria letra, né? Então, aqui nós vemos que não tem um L no final, então não é utile, né? Não é assim, utile, é só o ti, porque ele termina no i, né? E esse símbolo, o símbolo do U, quando nós temos em francês o O e o U juntos, nós dizemos o som é U, e o símbolo fonético é um U, né? Então, a maioria das vezes é muito fácil reconhecer. E já o aluno ele já consegue saber que letras que não são pronunciadas, por exemplo, não é pronunciado L, por exemplo, né? O I tem som de I, né? Esse OU tem som de U. Então, por isso é importante, né? E a maioria deles é muito fácil. Em francês, né? Para mim, né? Me parece muito difícil os símbolos do inglês quando eu vejo, mas eu acho que é fantástico, né? Estudar a fonética do inglês. Mas eu vejo os símbolos do inglês, eu acho que eles são mais difíceis do que os de francês. Os de francês você vai ver que são relativamente fáceis. Então, eu trouxe vários exemplos para você ver como eles são realmente usados. Aqui é o site da TV Sank, né, que é um canal de televisão, e a gente tem o site deles com muitas atividades, e também traz aqui, olha, un comme demain, como à demain, on comme vraiment, comme c'est bon. Então, olha só, tem também eles trazem o símbolo fonético, que são os mesmos. E aqui tem um dicionário, que é o dicionário, eu gosto muito desse dicionário, que é o Robert, né? Ele, eu assino esse dicionário, ele é um dicionário
que você pode comprar ou assinar. Eu assino. Então, ele tem aqui também, olha, a fonética também, assim como o áudio, né? Eu assino e eu mostro para os meus alunos sempre na aula, quando eu falo de pronúncia das palavras, eu mostro, eu faço que eu coloco para os alunos escutarem, né? E aqui, ó, parler, né? Não tem um R no final, o que significa que a pronúncia não é parler, né? Não tem um R no final, é parler, parler. E aqui já mostra essa pronúncia, né? Porque este símbolo aqui, você já sabe que é o E, tá meio feio aqui, desculpe, porque eu estou escrevendo com o mouse, mas é um E ao contrário, né? Aqui, este símbolo é E, e este símbolo aqui é E. Opa, aqui ficou também parecendo um C, mas não é. Então, muito bem, né? Então, nesta aula, eu quis mostrar muito esta questão. Se você está gostando da aula, já deixe o seu like e compartilhem com as pessoas que estão estudando francês, que você conhece, nos seus grupos, né? Porque eu vou falar aqui passo a passo da pronúncia e é fundamental que você aprenda desde o princípio a pronúncia correta para não criar vícios, para ser bem entendido. Às vezes a pessoa vai para a França, por exemplo, e não consegue se fazer entender, né? As pessoas não entendem por conta da pronúncia, ou não entende as pessoas, né? Por conta da pronúncia. E aqui eu vou trazer um pouco do alfabeto fonético, mas não vou trazer inteiro, porque eu vou fazer uma aula sobre isso. São só alguns aqui para você perceber o som de I, o som de E, o som de E, né? Existem os dois As aqui, eu vou falar depois com, com tranquilidade. Existem vários sons aqui. Esse aqui é O, esse aqui é O, esse aqui é U, esse aqui é U, né? Então, olha só, tem as nasais, né? Então, mas não são símbolos tão difíceis, inclusive de consoantes, né? Les consonnes, eles são relativamente fáceis, porque olha só, o P, T, K, som de B, som de D, som de G, né? Som de F, som de S, esse som de sh, né? Sh, como por exemplo chá, né? Que é o gato. V, Z, enfim, vários M, N, né? Então tem alguns diferentes aqui, mas a maioria são símbolos muito fáceis, porque são símbolos da própria letra, ou vogal ou consoante. Existem outros, nós vamos ver passo a passo esses símbolos e vamos ver passo a passo a pronúncia, as diferenças entre as pronúncias, as diferentes pronúncias do francês nesta série, mas as aulas que eu vou colocar aqui desta série estão no meu curso, e no meu curso tem muito mais, né? Porque a pronúncia de um idioma é difícil ser analisada, ser ensinada, né, em um vídeo. Há muitas coisas e não só a importância não é só de saber, a importância é de treinar e realmente internalizar, né? Não só saber ali naquele vídeo, entender e acabou, né? A gente precisa internalizar, fazer exercícios, e é isso que eu vou trazer no meu curso. Exercícios, muita informação para que você aprenda bem e não esqueça mais. Nos vemos então no próximo vídeo desta série de pronúncias. Nos vemos então no próximo vídeo desta série de pronúncia da língua francesa. Mas se você quiser já comprar o meu curso, o link está aqui na descrição. Salut!